Oi, meu nome é Natália, sou educadora da Biblioteca do Lar Sírio e nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer duas outras epidemias. A nossa história começa na Europa. O ano é 1347, há muito tempo atrás. Esse mapa nos mostra alguns países afetados pela peste negra. Vocês lembram do vídeo anterior em que eu disse que nós falaríamos sobre outras pandemias? Pois então, agora falaremos sobre a peste negra, ou também conhecida peste bubônica. Essa doença foi causada pelo contato de humanos com a pulga, infectada pela bactéria Yersinia pestis. Mas não é qualquer pulga não, é a pulga dos ratos. A transmissão da doença também se dava pelo contato de humanos doentes com outros humanos, principalmente nas cidades, pois era o lugar mais povoado, ou seja, mais cheio de gente. Como a gente pode perceber na foto, a aglomeração de pessoas nas cidades. Os médicos não tinham remédio eficaz para tratar dos doentes, por isso muitas pessoas morriam. Uma curiosidade, vocês estão vendo essas máscaras que mais parecem bicos de passarinho? Essa era a máscara utilizada pelos médicos naquela época, juntamente com essa túnica preta. Os médicos colocavam diferentes ervas na máscara e acreditavam que o formato do bico, que era bem grande, faria com que as ervas absorvessem o ar infectado. Eles ainda não sabiam como eram feitas as transmissões. A peste ocasionou um maior cuidado com a limpeza, e muitas cidades passaram a prezar a higiene como forma de evitar novos surtos. E essa doença se extinguiu no século XVIII. Agora nós vamos falar sobre outra pandemia, a gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 a 1919, atingindo todos os continentes. Não se sabe o local de origem, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza, que passou de aves para os seres humanos. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A gripe espanhola ganhou esse nome, pois foi a imprensa espanhola a primeira a divulgar notícias dessa epidemia. Ela espalhou-se pelo mundo por conta da movimentação de tropas do período da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, a pandemia chegou em setembro de 1918 e se espalhou por todas as regiões do país. O sistema de saúde entrou em colapso devido à grande quantidade de pessoas doentes. Os médicos da época não sabiam como tratar adequadamente a doença. Os tratamentos apenas aliviavam o sofrimento dos pacientes. Para o tratamento, foi feita a improvisação de hospitais e de leitos para atender as pessoas que adoeciam. Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram as medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamento de escolas, igrejas, comércio e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos foi adotado o uso de máscara para reduzir o contágio. Agora nós vamos ler uma medida do governo para as pessoas da época, sob o título de A Influenza Espanhola, Conselhos ao Povo, da Inspetoria de Higiene. Esse informativo diz: evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino, como folhas de goiabeira e outras. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. Evitar toda a fadiga ou excesso físico. O doente nos primeiros sintomas deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações de contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a todos esses cuidados. Vocês viram que algumas medidas atuais
são baseadas e semelhantes às medidas tomadas nas duas epidemias que a gente assistiu aqui no vídeo. Por exemplo, o uso de máscaras, a higienização das mãos e o isolamento social. Cada um fazendo a sua parte, a gente sai logo dessa. Fiquem ligados nos próximos vídeos e no ClassUp também. Um beijo e até mais!